Por que eles não fazem isso? Desde que moramos aqui, não me lembro de terem feito isso. O reservatório de Izobilninskoye está com 20% da capacidade. Esta é a barragem Izobilnoye, pontes vital à Crimeia, com 70 metros. Agora definha. As torneiras secaram. Os reservatórios evaporaram. De Alusta a Simferopol, milhões de pessoas esperam por caminhões-pipa com recipientes vazios nas mãos. Pessoas, raivosas e desamparadas, tentam sobreviver com água transportada. Famílias vigiam água barrenta, que corre só 4 horas ao dia. Crianças sem poder se lavar. Medo de epidemias. Agora, 2,5 milhões viraram refugiados em casa, reféns em sua própria terra pelas ambições do Kremlin. Quando Putin assumiu o controle da Crimeia, ele enviou uma única mensagem ao mundo: ratificar o tratado preparado para assinatura sobre a entrada da República da Crimeia e da cidade de Sevastopol na Federação Russa. Não foi só anexar terras. Era promessa de império. Anos de propaganda. Pontes custando bilhões de dólares. Enormes bases militares e a vitrine reluzente do mundo russo. Mas agora, 77 assentamentos na Crimeia estão isolados da vida moderna. Sede à beira-mar. A administração russa ocupante admitiu oficialmente: até meados de 2025, a península terá só 90 dias d'água. Raiva cresce. Putin sem controle na Crimeia. Queda vem de um dia. Aquele momento fatídico em que o exército russo, em pânico para deter seu avanço na Ucrânia, explodiu a usina hidrelétrica de Kachovka. Moscou. Vantagem tática. Mas explosão provou. Rússia atirou na têmpora, não no pé. O problema não é apenas a falta de água. O problema é a pressão hidráulica. O canal da Crimeia do Norte não é uma vala simples. Uma das maravilhas mais complexas da engenharia soviética. O sistema mantém a água do rio Dnieper em nível e pressão específicos. Quando a barragem cedeu, o nível ficou sob limiar crítico. Isso indica que as estações de bombeio na entrada do canal não conseguem mais captar água. O sistema falhou fisicamente. A Rússia desligou o suporte vital da própria guarnição para parar o exército ucraniano. Hoje, dados de satélite expõem brutalmente a mentira do Kremlin de que tudo está sob controle. Veja o reservatório de Izobilnoye, a principal fonte de vida para Alusta e as aldeias vizinhas. Este enorme corpo de água, antes com 70 m de profundidade, é só uma poça lamacenta, um pântano. Sergei Aksionov, o governador russo nomeado pelo Kremlin, e sua equipe estão tentando vender a situação como uma seca sazonal. Mas dados, má gestão, não clima. Em outubro de 2025, um total de 77 assentamentos em toda a Crimeia passaram ao sistema de transporte de água, porque o fornecimento de água da torneira foi completamente cortado. Sinta o peso desse termo. No século XXI, no continente europeu, milhares de pessoas esperam a chegada de caminhões-pipa. Esta não é a infraestrutura de um Estado moderno. Este é o desamparo de um castelo medieval sitiado. E a crise não se limita às áreas rurais. O novo regime imposto na cidade de Alusta resume a situação. 6, 10 e 18, 22. Água só 2 vezes ao dia. 8 horas no total. No resto do tempo, a cidade vira uma cidade fantasma. Higiene e vida param, forçados a planejar o básico militarmente. A administração de ocupação vendeu ao público cenários de ficção científica por anos. Como: traremos água por túneis sob o mar e semearemos as nuvens com aviões para fazer chover. Eles até prometeram tirar água doce sob o mar de Azov. Eram mentiras caras para ganhar tempo. Neste ponto, a única solução restante para a Rússia: perfurar demais. Isto é, extrair selvagemente água subterrânea. No entanto, este é o prego final no caixão da península. Para cada litro de água doce extraído do subsolo, a água salgada do mar se infiltra para preencher o vazio.
O subsolo da Crimeia está apodrecendo assim como sua superfície. Então, por que uma torneira secar na Crimeia mudaria o destino da guerra na frente ucraniana? A resposta para esta pergunta está na regra mais cruel da guerra moderna: a logística. Um exército não luta apenas com pólvora, ele vive de água. O colapso da rede de abastecimento na Crimeia sobrecarregou o exército russo com um fardo logístico massivo, pesado e incontrolável. Todo caminhão-pipa nas estradas da Crimeia agora é militar e não pode levar munição, combustível ou medicamentos à frente. Com a ponte de Kerch já constantemente fechando e abrindo sob ameaça de drones e mísseis ucranianos, o exército russo agora é forçado a gastar sua capacidade logística limitada no transporte de água. Este é um caso de autoestrangulamento. Moscou teve que desviar centenas de caminhões, toneladas de combustível e milhares de militares da linha de frente para a logística de água, a fim de transportar água para 77 localidades. Cada litro de água que entra na Crimeia é litro de combustível que não vai ao tanque de soldado russo na frente. Devasta todos. Crimeia. Agricultura arrasada. Seca. Salinização. De pomar russo a monstro consumidor. Dependente do exterior. Produção cessou. Rebanhos de gado estão sendo enviados para o abate porque não há água para irrigar e nem ração para comer. Fazendas leiteiras tentam usar leite em pó. Comida falsa, sem leite fresco. Alimentos e ração devem ser levados à Crimeia, da Rússia e da Bielorrússia, dobrando pressão sobre a já congestionada ponte de Kerch e balsas. Segundo a inteligência ucraniana, a alta da ração e a falta de água quebraram agricultores. A Crimeia já não consegue se sustentar. Bilhões de rublos saem do orçamento russo diariamente para alimentar este buraco negro. Essa enorme penúria inevitavelmente provoca uma guerra de classes. Ocupação russa arma água. Quem acessa? Bases militares russas, as vilas das elites do FSB e hotéis de luxo mantidos abertos para manter a imagem de "está tudo bem" de Moscou. Então, quem não tem água? Tártaros da Crimeia, ucranianos e aldeões comuns. Motim na península. Os protestos relatados em julho de 2025 sinalizaram que o povo estava começando a superar sua barreira do medo. As pessoas estão indo para as ruas não por demandas políticas, mas para sobreviver. E a resposta do Kremlin vem com o reflexo stalinista: bloqueio de informações. Com novas regulamentações legais preparadas em setembro de 2025, tenta-se criminalizar o compartilhamento de informações sobre a escassez de água nas redes sociais como descrédito ao exército russo ou disseminação de pânico. Mas proibir a verdade não enche barragens. Quando estão com sede, ninguém come nem bebe cartazes de propaganda. A disputa sobre quem é o culpado, que começou entre o líder de Simferopol nomeado pelo Kremlin, Sergei Aksionov, e Moscou, mostra que o regime está desmoronando. Aksionov culpa o consumo excessivo do exército, enquanto Moscou acusa a administração local de incompetência. Este conflito interno prova que a crise entrou em uma fase incontrolável de caos. O rompimento da barragem não é a única causa da crise. O verdadeiro culpado é a decadência estrutural da administração de ocupação russa. Moscou tem despejado bilhões de rublos em subsídios na península por anos para manter a Crimeia à tona. No papel, este dinheiro deveria ser usado para instalar novos dutos e reformar estações de bombeamento. Mas, na prática, é escândalo total de corrupção. Segundo dados do próprio parlamento da Crimeia, a perda de água na rede já chegou a 70%. Isso significa que para cada 10 litros de água bombeados para o sistema, 7 litros se infiltram no solo antes de chegar à torneira, literalmente evaporando. A Rússia não consegue transportar água porque os canos estão podres. Então, para onde foi o dinheiro do reparo? A resposta para esta pergunta reside no colapso do setor agrícola da Crimeia. De acordo com a análise do especialista Boris Babin, as terras agrícolas e os recursos hídricos da Crimeia são administrados por uma complexa rede de suborno e corrupção estabelecida pela burocracia russa. Para um agricultor ter acesso à água, não basta simplesmente abrir a torneira. Eles também têm que pagar tributo aos senhores feudais locais.
O sistema não se baseia no uso eficiente da água, e sim em lucrar com a crise. Enquanto os agricultores vão à falência, as autoridades locais estão desviando fundos de emergência de Moscou. Essa situação fez da Crimeia um buraco negro e inviável economicamente. A Rússia perde água e também dinheiro nesse buraco. E agora, com a seca à porta, aprendem, a duras penas, que dinheiro não compra tempo algum. Ver isso como apenas um problema logístico de hoje é subestimar a magnitude do desastre iminente. O quadro que enfrentamos é a realidade de que a Crimeia foi destruída enquanto entidade geográfica. Os métodos brutais da Rússia para salvar, ao estender de 90 para 120 dias, destroem para sempre o futuro da península. Salinização do solo. Irreversível. Rússia saliniza aquíferos. Solo irrigado com água salgada vira concreto. Nem mesmo a grama cresce nele. Especialistas afirmam: quando o solo atinge tal salinização, a recuperação demora no mínimo 50 anos. Mesmo que a Rússia ainda mantenha controle militar da Crimeia, na prática ocupará apenas terra morta. Esta é a versão mais insidiosa e implacável da tática de terra arrasada, voltando-se contra o próprio ocupante. O colapso ecológico inevitavelmente traz consigo o colapso demográfico. Partem! Sem água, não há vida. Sem água, o valor imobiliário é zero. O projeto da Rússia para russificar a Crimeia fracassou junto com a seca. Enquanto tártaros da Crimeia e ucranianos tentam se agarrar à sua terra ancestral, os recém-chegados de Moscou serão os primeiros a fugir. A Crimeia não era uma pátria para a Rússia, mas apenas um resort de férias a ser abandonado quando a água acabasse. Porém, o verdadeiro pesadelo ainda não virou manchete. A bomba relógio biológica. Queda na pressão da água não só faz as torneiras pararem, também interrompe o esgoto da cidade. Sem pressão da água para afastar o esgoto, redes de esgoto entopem e vazam. A mistura de esgoto com as linhas de água limpa abre as portas para epidemias de cólera, febre tifoide, disenteria e hepatite nas trincheiras da Crimeia e de Donbas. A situação em Donbas não é diferente da Crimeia. As pessoas em Donetsk e Mariupol dependem de água que chega uma vez por semana. As cidades que a Rússia afirma ter libertado estão se tornando focos de epidemias de peste medievais. Soldados russos que congelaram até a morte no inverno e foram atingidos por drones no verão agora e estão morrendo nas trincheiras por micróbios contraídos da água suja. A natureza da guerra está evoluindo de um desastre cinético para um biológico. Esta crise também marca o fim das ambições globais da Rússia. Imagine uma superpotência que não fornece água às terras ocupadas. Imagine uma potência nuclear que não cuida do esgoto das cidades capturadas. Este cinturão de seca que se estende de Donbas à Crimeia é a prova do colapso completo do modelo russo de governança. A Rússia não é potência que constrói, só consome e destrói. Agora já consome a própria chance de sobrevivência do próprio exército. Crimeia escura. E a maior promessa do Kremlin ao povo russo: estabilidade e segurança. Foi aniquilada naquele momento, junto com o som enferrujado e oco vindo de um cano de água seco. A crise hídrica na Crimeia não é um simples problema de infraestrutura ou uma seca temporária. É o limite físico e geográfico do imperialismo russo. O império não acaba quando perde seus exércitos. Ele acaba quando perde sua geografia. E na Crimeia, a geografia está rejeitando o ocupante. A própria terra está se livrando das botas russas. Em 90 dias. Falência do Kremlin. E esse fluxo gravará esta terrível mensagem na memória coletiva da Rússia: não há lugar seguro. Guerra de Putin te alcançou.
A Crimeia deveria ser um magnífico monumento de vitória para Putin. Vira cemitério salgado. Último suspiro. Sede. Então, o que você acha disso? Deixe nos comentários. Para acompanhar novos vídeos, por favor inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado pela preferência.